Oi, gente, está na hora do nosso bate-papo Passei de 50. Quando a gente ouve falar de terapia milenar chinesa e agulhas, a gente lembra de acupuntura. Mas para que realmente serve a acupuntura? Quais são os benefícios para quem faz acupuntura? Vamos chamar alguém para esclarecer tudo isso para a gente que já trabalha há um certo tempo com acupuntura? Esse é o nosso bate-papo de hoje com o Zé Marcelo. Que delícia recebê-lo aqui no nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, para mim é uma alegria, né? Eu adoro. Jornalista, você sabe, a gente adora contar história, né? Eu vivo de contar história no jornalismo há 30 anos. Ixi, Vai fazer 31, comecei com 20, estou com 51. Aliás, faz 31 agora, neste mês, né? olha que delícia. E de uns anos para cá, resolvi estudar medicina tradicional chinesa, e a acupuntura é uma das técnicas da medicina tradicional chinesa, né? Além dela, tem um leque de opções que eu ofereço aqui no consultório. Além da acupuntura, tem uma massagem terapêutica chamada Tuiná, que não é uma massagem relaxante, é uma massagem de tratamento. Nutrição terapêutica chinesa, que não tem nada a ver com contar calorias ou nutrientes, mas usar a alimentação como forma de tratamento. Por exemplo, você já viu que o chinês não é gordo, né? Exatamente. E os Não, capetas comem de tudo. você para, porque eu ia começar falando isso, Zé Marcelo. Eu ia começar falando o seguinte, porque eu estava dando as minhas futucadas, que você também faz isso porque você é colega, jornalista, faz isso, e aí tá lá, terapia milenar para melhorar a imunidade e emagrecer. Vamos começar, vamos tentar falar um pouquinho de cada, mas eu já quero deixar no começo do bate-papo o convite para você voltar e falar mais, que a gente não vai conseguir em meia hora. Quando você quiser. Começamos falando de acupuntura. Aquelas agulhinhas fininhas, para que servem? Elas servem para qualquer coisa. Elas servem para... Vamos começar por uma definição básica. Isso. As pessoas vão ao médico para tratar doenças, não é? Sim. A medicina chinesa não trata doença, bem, ela trata saúde. Olha que delícia. Porque, segundo a medicina tradicional chinesa, as doenças elas são resultados de padrão de desarmonia. Um organismo harmonizado, um corpo harmônico, ou não adoece, ou se cura mais rápido quando não se cura sozinho, que é o que mais acontece. Então, o que as agulhas de acupuntura fazem, já que elas não têm remédio nenhum, e ele vai, naquele ponto que ele atingiu, ou ele vai desobstruir aquele ponto, ou vai setar aquele ponto se tiver energia demais ali, ou ele vai tonificar aquele ponto se ele estiver com deficiência, e aquele ponto vai provocar aquela reação no organismo. Por exemplo, todo mundo já viu um pontinho que tem aqui, né? Que trata dor de cabeça, que a pessoa fica apertando assim para baixo. Sim. Está errado, tá? Você deve apertar esse ponto assim, de baixo para cima, tá? Começando com uma dica bacana, ó. De baixo para cima, um movimento circular para trás. Quando eu faço isso nesse ponto, o nome dele é IG4. IG porque é um ponto do canal do intestino grosso, tá? Então, o IG4, ele age em toda a cabeça. Eu boto uma agulhinha de acupuntura que ela estimula o IG4. Mas não basta eu virar para o meu cérebro e mandar um comando para ele aqui pelo IG4 e falar assim, haja na cabeça. Eu preciso dar um raciocínio para ele, porque o nosso cérebro é muito inteligente. Então, se eu tiver com uma sinusite ou uma gripe, eu vou aqui no ponto 7 do pulmão, no P7, e falo assim, então é para agir aqui na cabeça, mas nas vias aéreas, porque tem a ver com o pulmão. Aí eu trato rinite, trato sinusite, trato efeitos da gripe. Então, as agulhas de acupuntura, elas servem para você tratar qualquer coisa, e aí não é conversa de charlatão não, tá, gente? Qualquer coisa, às vezes, como método terapêutico único, às vezes como método terapêutico principal, mas sempre, independente da doença, pode ser um excelente método terapêutico complementar. Vamos lá. Estou com um problema, vamos citar um exemplo que você falou, sinusite, vai. Sim. Aí você vai naquele ponto
que é para estimular, mas o que está acontecendo ali? Porque eu simplesmente mandar uma mensagem. Porque como é que é a medicação holopata? Estou com dor de cabeça, eu vou tomar aquela medicação. Que vai bloquear o seu neurotransmissor e você não vai sentir dor. Exatamente, porque uma Ou coisa. seja, olha só, Madeleine, você vai desligar o alarme de incêndio e deixar a casa pegando fogo. É. Você está com dor de dente, você coloca um anestésico, tira a dor, mas a cárie continua lá, correto? Sim, sim. Adorei o seu raciocínio, porque ele me dá o melhor dos ganchos, né? Como a gente diz no jornalismo. Aí, na acupuntura, você chega para mim com uma enxaqueca brava. Aí eu descubro que a sua enxaqueca, mais de 90% dos casos é isso, não estou falando de dor de cabeça, estou falando de enxaqueca. É uma enxaqueca provocada por um excesso de yang, ou seja, da energia do fígado. Então, em vez de eu tratar a sua dor de cabeça, eu vou tratar a causa da sua dor de cabeça. Eu vou harmonizar seu fígado. Claro que eu vou botar um IG4 aqui e um pontinho lá no pé, que é para sedar essa dor de imediato, mas para não ser o efeito neosaldina da acupuntura, eu vou tratar a causa, assim como a sinusite. Qual que é a causa da sua sinusite? Aí, quando eu coloco uma agulha, eu mando um comando para o seu cérebro para fazer energia circular aqui. Quando a energia circula aqui, os pontos ativam a circulação aqui, o seu organismo cuida de ir se curando. Porque você desobstrui. Imagina Então, aquela você ter uma mangueira de jardim que você dá um nó nela. A água não passa, correto? Sim. A agulha de acupuntura vai lá e desfaz esse nó da mangueira de jardim, a água volta para passar, você pode regar suas plantas. Ela vai fazer com que crie uma... Ela dá um comando energético. É um estímulo elétrico. Eu ia falar besteira. É realmente um comando energético? Não, mas nós jornalistas podemos falar besteira. A fonte é que não pode. Olha que delícia, gente, esse bate-papo aqui. Então, eu vou Dei aula de jornalismo. Já dei aula de jornalismo por 17 anos e sempre falei para os meus alunos: não existe pergunta errada, tem resposta que não deve ser dada. Então, a sua pergunta ela é a mais legítima porque ela é a mais curiosa, é a dúvida de todo mundo. Então, ai, gente, que pena que ele não foi meu professor, é muito novo para ser meu professor. Você acabou de passar dos 50, né? 51. Ah, você não pode ter sido... Em fevereiro faz 52. Gente, esse menino, além de ser jornalista, ele vai falar que é aquariano, né? Eu sou jornalista aquariano, com ascendente em Escorpião, e Lua e Vênus em Áries. Ou seja, eu tenho asas, eu tenho auréola, eu sou um anjo. Ah, anjo, vem aqui me falar uma coisa. E eu sou ali, eu brinco que com o meu ascendente, descendente, transcendente, eu sei que não tem isso, mas eu invento esses nomes. É tudo aquário, porque eu nunca vi uma pessoa tão aquariana. E a gente sai acreditando num monte de coisa. Mas não é o caso de acreditar em acupuntura e não ser real, não, né? Porque a gente vê tanta coisa falar de terapia milenar chinesa. E a terapia? E essas terapias milenares chinesas? Nada tem remedinho, né? Tem. A farmacologia chinesa e a fitoterapia chinesa, que também fazem parte da minha formação, é um instrumento fantástico para o tratamento da saúde. Mas é claro que eu estou falando aqui de fórmulas que têm 400 anos, por exemplo. Então, quando me chega um paciente aqui que fala assim: ah, meu Deus, o meu cabelo está caindo demais. Aí eu falo assim: está com dor lombar também? E ele fala: estou. Quando você acorda aqui, está suado aqui perto? Sim, está. A unha também está fraca, dente anda quebrando? Está. Eu passo um remédio para ele chamado Shou Fu. É uma fórmula chinesa que ele vai comprar, que ele vai tomar. Claro que eu vou prescrever para ele um gergelim preto na nutrição, na alimentação dele, que ele vai consumir diariamente. Eu vou prescrever para ele alimentos de natureza salgada, não sal. O peixe é um alimento de natureza salgada. O feijão é um alimento de natureza salgada. Então, a medicina chinesa ela é milenária, é um conjunto de terapias
que tem a nutrição terapêutica chinesa, que a gente começou a falar no início, a farmacologia e a fitoterapia chinesa, que são medicamentos à base de plantas, também de animais, mas esses o Brasil não permite que a gente importe a fórmula original, né? Aí você vai ter a auriculoterapia, que é aquela que põe as sementinhas nas orelhas. Aí você vai ter a moxa, que é aquele carvão ou aquele charuto de artemísia para aquecer um determinado ponto. Aí tem a ventosa terapia, que é um negócio fantástico. E outras áreas também usam, né? Mas ela nasceu na China, sendo feita inicialmente com bambu e fogo. Hoje a gente usa acrílico e bomba, que é muito mais moderno, né? Sim. Mais recentemente, eletroacupuntura e acupuntura laser. Ah, não usa mais as agulhinhas malditas? Não, usa, eu adoro, prefiro e nada substitui 100%. Mas se eu chego aqui, uma pessoa tem pavor de agulha, ou se eu preciso agulhar um ponto, por exemplo, que fica no centro do umbigo, que é o VC8, eu não vou botar uma agulha ali, não é? Eu vou lá com a minha caneta laser e faço aplicação de laser nesse ponto. Olha, eu quero fazer uma crítica. Quero falar, Claro. confessar. Não é crítica, não, quero confessar. Já fiz acupuntura, gente. E tinha horas que a agulha doía. Eu quero saber o que acontece nessa hora que a agulha dói e as outras que não doíam. Tinha agulha que pulava, um troço impressionante. Várias coisas podem acontecer. A primeira delas pode ser a imperícia do terapeuta. Você tem que ser bom de localização de ponto, né, gente? Resolveu ser acupunturista, pelo amor de Deus. Seja bom de localização de pontos. Ou trabalhe com um grupo de pontos que você domina. Porque a gente tem mais de 400 pontos no corpo e você tem vários pontos com a mesma função. Trabalhe pontos menos dolorosos, a não ser os de altíssima hierarquia, que esses são insubstituíveis. Questão 1, né? Imperícia. Questão 2, às vezes você tem uma terminação nervosa ali na vizinhança do ponto. Colocou, doeu, eu falo para a pessoa, espera 10 segundos. Se continuar doendo, você me avisa. Se continuar doendo, eu vou lá, tiro a agulha e reinsiro. Não vai doer. Mas aí tem outras duas coisas que comprometem a qualidade do agulhamento, né? E que, para mim, eu tenho pavor disso. Todo mundo, um dia, já viu uma acupunturista que entrega para o paciente aquele kitzinho de agulha e fala assim, toma, leva, é seu? Isso é criminoso, a agulha é descartável. Então, reutilizar a agulha é um negócio criminoso. Corre do acupunturista se ele reutilizar a agulha com você. Porque a agulha ela é muito fina. Então, ela perde o fio com muita facilidade. Bateu aqui, colocou uma vez, ela já começa a ficar, como a gente diz lá em Minas, começa a ficar rombuda, né? Começa a ficar redonda, perde a pontinha. Não gosto de contar vantagem, mas eu sou mineiro. Ah, olha, gente! E a outra coisa, Madeleine, é que, às vezes, o acupunturista quer economizar e comprar agulha barata. Nossa, então eu não vou mais falar que eu fiz acupuntura, não. Pronto, não fiz, gente. Não Pode fiz. falar, pode ter sido, às vezes, só um ponto dolorido e você esqueceu de avisar ao seu acupunturista, porque ele poderia ter ido lá e tirado. É porque você falou de coisas erradas e tudo ele fez errado. Então, eu não vou falar mais nada. Vamos lá. Benefícios da acupuntura. Então, deixa eu te convidar. Vem fazer uma sessão comigo de brinde para conhecer meu trabalho. Ah, gente, olha que delícia. Eu vou, hein, garoto? Fala pra Adorei mim. o garoto. Volta quando quiser. Nós que passamos dos 50 e estamos aqui pertinho, 51, 52, somos jovens, não é, gente? Quem segue a gente sabe disso. Conta aqui pra mim. Benefícios da acupuntura. Vários. Inúmeros. Você tenta pode ter um. tanto assim... Não, gente, pelo amor de Deus, quando eu falo isso, eu tenho muito medo de parecer charlatão, né? Aquela coisa de pode vir que a gente resolve qualquer coisa. Só de você estar isso. aqui, as pessoas já sabem que você não é. Só de você ser o nosso convidado do Passeio dos 50, todo mundo que está seguindo a gente e está assistindo a gente, sabe que não é. Sabe que o assunto é sério, né? Se despreocupe quanto a isso. Vamos embora. Vamos lá, olha só. São vários benefícios. Você tem benefícios físicos, esses mais tangíveis, por exemplo, quando alguém chega
com muita dor de dente, com a boca dolorida. Às vezes tem paciente aqui que acabou de apertar o aparelho. Cara, eu vou aqui no IG3 dele, boto uma agulhinha para cá, aqui, ó. Em menos de 5 minutos, minha boca dele está anestesiada por 24 horas e ele vai continuar sentindo sabor normalmente, falando normalmente, só a dor que foi desligada. Todo o restante está, né? Tá tranquilo, está equilibrado. Mas o que vem mais sendo usado, Madeleine, e foi isso que me levou a estudar Theta Healing, e agora eu estou estudando psicanálise, é que a maioria dos problemas que a gente detecta em consultórios, né, são problemas, é uma maioria provocada por desarmonias emocionais. São problemas emocionais muito severos. E aí a gente tem os transtornos de ansiedade, porque não só, né? Os diferentes gatilhos que levam a pessoa a ter crises e crises de depressão, pânico, fobia social, por exemplo. Muitas vezes a pessoa chega aqui para tratar uma dor aqui no ombro, uma dor na coluna toda travada, aí numa boa anamnese descobre que, na verdade, que essa pessoa tem um problema emocional severo e sofre com isso há anos, com transtorno de ansiedade, e é taxada de mal-humorada, gênio difícil, pessoa ruim, e ela sofre duplamente. E aí a gente vai com a acupuntura, equilibra energeticamente esse ser, desbloqueia a mente, acalma o Shen, que é o espírito da pessoa, né? Afina esse piano e devolve a pessoa melhor para a sociedade. Olha que Às vezes a pessoa está fazendo um tratamento de câncer, né? Ah, mas olha, tem acupuntura para câncer? Não! Mas sabe aqueles enjoos da quimioterapia? A indisposição, o cansaço, a falta de energia, a imunidade, a resposta ao tratamento, a gente pode fazer. A pessoa trata de diabetes. Tem acupuntura para diabetes? Não, mas tem melhor resposta ao tratamento, nutrição terapêutica para potencializar a resposta dela. A insulina, por exemplo. Então, você pode usar a acupuntura nessa hora, para insônia. ela vem junto, né? Vem junto. Agora, em que ela vem separada e é imbatível? Fibromialgia. Foi meu trabalho de conclusão de curso. Teoricamente, é a coisa de que eu mais entendo, né? A galera aí que já passou dos 50, principalmente as mulheres, né, formam aí o grande público da fibromialgia. Porque geralmente são mulheres de uma geração que cresceu, foi educada e assumiu a família como a provedora. Trabalha fora, mas compra a cueca do marido, a meia do filho, arruma o quarto da filha, prepara o jantar e a família inteira é dependente dela. Só que essas crianças crescem e se mudam. Aí, junto com a síndrome do ninho vazio, toda aquela energia que ela usava para botar para fora, para cuidar da casa, para cuidar da família, fica dentro dela, ela começa a implodir. Aí ela desenvolve fibromialgia. Olha só. Então, para fibromialgia não tem tratamento melhor. Para enxaqueca não tem tratamento melhor. Para ciatalgia, aquela dor no ciático, o que me chega de paciente aqui no consultório, que está há 2 anos se tratando com um ortopedista de um problema da coluna, quando, na verdade, ele tem uma ciatalgia severa, não tem tratamento melhor. E, assim, para várias coisas não tem tratamento melhor. Para várias outras não tem complemento melhor. Agora, você tem muitos pacientes que chegam até você por indicação de médicos de outras áreas? Alguns médicos ainda são resistentes, outros já são encantados, né? Às vezes você tem de explicar para o médico por que a acupuntura é tão eficiente. Deixa eu te contar uma história pessoal. Eu faço um trabalho, agora na pandemia não, mas eu faço um trabalho voluntário sempre aos domingos. Teve um domingo que eu cheguei em casa quase 1 da tarde, moído, e a minha filha falou: papai, estou sentindo um negócio esquisito na minha boca. Pedi para ela fazer um biquinho, não fez. Ela estava tendo paralisia de Bell naquele momento. Olha. Né? Falei: deita aqui no sofá, filhinha, agulha, você está tendo a paralisia facial. Deixa eu te agulhar todinha. Agulhei, ficou lá, ficou parada. Quando deu 28 minutos, tirei as agulhas, falei: agora vamos almoçar e depois a gente vai ao hospital. Em vez de sair correndo, né?
Quando chega ao hospital, vou explicar para o médico o que tinha acontecido. Ele olhava para o rosto da minha filha, fazia assim, virava de um lado, virava do outro. O que você fez? Aí fui explicar para ele o que eu havia feito. Ele falou assim, espera aí, chama mais os outros médicos. Então, você tem profissionais de saúde muito abertos a isso, tá? Sim. Mas vem muito mais para mim, dos psicólogos e dos psiquiatras do que dos demais médicos. Mas ortopedistas também mandam bastante. E a turma passou dos 50 e a sua maioria? Você sabe que não? A minha turma maior é jornalista, né? Ah, Porque nós somos uma categoria estressada, explosiva, uma série de coisas. Mas eu tenho uma turminha bacana, depois passou dos 50, que nós somos a geração que agora a gente quer se cuidar. A gente não conheço. quer adoecer. Mas, Isso. de vez em quando, quando chegam aqui com mais de 50 e falam assim, eu vim aqui para tratar da minha enxaqueca. Me dá vontade de bater na pessoa, mas eu não bato, né? Porque eu sou gentil, sou da roça, e as pessoas da roça são gentis. Ele é ótimo. Aí eu falo assim, sua enxaqueca, você comprou onde? A pessoa fala, como? Eu falo assim, a sua enxaqueca, você comprou onde? Porque se você chega para mim e fala assim, a minha enxaqueca abraçadinho com ela aqui, bem, não tem nada para fazer por você. Não, nós Já vamos te tomou tratar para você da essa. enxaqueca que te faz sofrer. Nós vamos te tratar de uma enxaqueca. Eu não vou Legal. tratar a sua enxaqueca, eu não vou tratar a sua fibromialgia, porque você está dizendo para o seu subconsciente, e isso é lá do Theta Healing, né? Se o seu subconsciente vai lá, abraçou o negócio e falou, ninguém me tira da minha enxaqueca, da minha depressão, da minha ansiedade. Quanto tempo de efeito essa? Quanto tempo que dura esse tratamento? Eu padecia de uma enxaqueca severa, foi o que me levou a estudar medicina chinesa. Lá em Berlândia, em Minas, onde eu morei por 10 anos, eu ia para o hospital para me tratar de enxaqueca, eu já cheguei a tomar morfina mais de uma vez, pelo menos 2 vezes por mês. Depois que eu fiz um tratamento, o meu foram 14 sessões, eu passei a ter crises assim, 2 por ano. Isso é uma maravilha para o enxaquecoso, né? Nossa. Então, isso depende, assim. Quanto tempo dura o tratamento? Eu costumo dizer para as pessoas que fazer a sessão avulsa é jogar dinheiro fora, a não ser, claro, que você venha fazer para um torcicolo, apertar um aparelho, né? É uma sessão avulsa, fazer um cone hindu ou cone chinês, que é aquele que põe no ouvido, aí pode ser uma sessão só. Mas, fora isso, menos de 10 sessões é quase jogar dinheiro fora, É. né? Por quê? Lembra que a agulha não tem nada nela? Eu estou avisando para o seu organismo. No primeiro dia, eu boto as agulhas do seu organismo e falo assim: está acontecendo uma coisa e ele ainda não entendeu o que é. Segundo dia, ele já fala assim: opa, estamos repetindo aquela mesma coisa. Né? No primeiro dia já tem efeito, no segundo já tem efeito, mas o efeito passa a ser cheio a partir do terceiro dia de sessão. Aí você já criou uma rotina para esse organismo. E ele Sim. vai ter essas 10 sessões para minimamente se harmonizar. O que eu faço na 10ª sessão? Deixo para o paciente decidir se ele quer continuar ou não. Não é porque é uma terapia milenar que não é nossa, que Sim. não é ciência. Perfeito, Não, só para adorei. você ter uma ideia, olha, os chineses eles são a população mais longeva do mundo, É. tá? Eles comem cada coisa absurda, eles não são vegetarianos, eles não são veganos, eles comem de tudo, não têm uma condição sanitária como nós temos, Nossa, não mesmo? são assim e se tratam com isso, né? Muito E só legal. para fechar, só tem uma coisa que o chinês não toma, não recomenda, que a medicina chinesa condena: leite. É Olha. inflamatório, é uma porcaria, é veneno. Ah, mas e o queijo e iogurte? Aí alimento. E o que de Mianes? Aí alimento é bom demais. Eu abriria a mão da medicina chinesa se proibisse queijo. Ó, lógico. Tô falando com o mineiro, imagina. Que delícia de bate-papo, Zé Marcelo, adorei. Muito esclarecedor e de uma forma Quando muito quiser, a gente gostosa. conversa. Quero que você volte mais, com certeza, e com certeza você em casa vai pedir isso também. Um beijo, querido. Foi ótimo. Beijo. Ô, mineirinho simpático, hein, gente? Nossa, bom demais. Já convidei ele para voltar com essa simpatia toda, falar sobre outros
outras culturas milenares chinesas com a gente aqui no nosso canal. E agora é hora de ativar o sininho, de dar o seu joinha, deixar o seu comentário e, claro, você já está seguindo a gente, né? Então é hora de convidar outras pessoas para virem seguir o nosso canal Passeio de 50. Porque é o que a gente fala, o Passeio de 50 é um canal feito para quem já passou assim como nós e para quem quer passar bem. Vem com a gente! E você sabe, me encontra também nas redes sociais, no Instagram, @Madeline Machado. Um beijo, gente!